Olá, bem-vindo a mais um vídeo, sou Adolfo Clay e você está aqui em mais um vídeo do livro, mais uma aula de crítica textual. Nós vamos estudar aqui as línguas da Bíblia. Meu irmão, isso aqui é fascinante estudar. Eu vou dar uma passada por cima, vocês vão ter aula de grego e de hebraico e aramaico possivelmente com outro professor, mas é interessante a gente estudar aqui um pouquinho o nome. Não vamos estudar a língua em si, mas nós vamos ver o que Pedro Apolinário comenta aqui. Ele vai mencionar o aramaico, que é uma língua falada na Babilônia, vai falar dos documentos assírios, essencialmente. Foi trazido pela Palestina, porque os assírios seguiam o costume de transplantar os povos. E aqui é interessante você ler a história de Daniel, você ler a história de Esdras, Neemias, a história de Ezequiel. Por quê? Jeremias. Todos esses profetas, eles viveram nesse período em que Jerusalém foi destruída, o povo judeu, boa parte dele foi levado para a Babilônia e lá eles moraram. Então, o aramaico ele faz parte desse contexto. Então você lê, por exemplo, se você pega o livro de Daniel, metade do livro de Daniel foi escrito em aramaico. Partes do livro de Neemias também. Neemias e Esdras começam a traduzir a Bíblia do hebraico para o aramaico, surgem os targuns e por aí vai. Então, assim, o aramaico ele influencia a Bíblia e influencia devido à cultura. Então, vocês vão ler aqui a questão do aramaico, né? E aí que, não, falando aqui, ó, já antes da era cristã, totalmente o hebraico se tornou língua morta exclusivamente religiosa. O hebraico que era a língua dos hebreus, e aí ele passa a ser a língua aramaica, devido às questões. A língua hebraica, ela é escrita usada por Moisés, Moisés, em vez de escrever, porque Moisés ele entendia de egípcio. Moisés, em vez de escrever em egípcio, ele foi educado nas artes egípcias, mas ele escreve em hebraico, que é uma língua descendente do aramaico, você tinha o proto-hebraico, em que a Bíblia foi escrita, e depois você tem o hebraico quadrático, o hebraico quadrado aqui, ó. A cópia do aramaico entrou em uso pouco antes da nossa era, em substituição ao hebraico arcaico. É só as letras mesmo, mas o que está escrito é o mesmo, Então, você tem isso aí. E aí você tem algumas diferenças entre o hebraico e o português, por exemplo. Nós ocidentais escrevemos da esquerda para a direita. O hebraico ele é da esquerda, da direita para a esquerda. Então você tem essa diferença e por aí vai. Você tem uma certa estrutura do hebraico e é bem simples, tá? Então você tem duas línguas em que a Bíblia é escrita. Você tem o hebraico e o aramaico no Antigo Testamento. Nós já vamos ter o grego bíblico aqui no Novo Testamento, que é aqui, ó. Eu gostaria de ler, vocês podem ler depois aqui os detalhes, a abordagem que Pedro Apolinário toma, alguns detalhes que ele cita versos bíblicos e por aí vai, tá? Então, vamos para o grego, que o grego é minha praia, eu amo o grego, o estudo do grego, eu acho fascinante. Então, e aí ele vai dar detalhes aqui, vai falar sobre a palavra escrever. E aí vamos ler. George Azul, em seu livro Palavra de Deus, afirma: o grego passa com justiça por ser a mais bela língua do mundo. De fato, um dos instrumentos mais aperfeiçoados, do mais delicado, extremamente harmonioso. Ao mesmo tempo em que o que preciso e sutilíssimo jamais forjado pelos homens. É ao mesmo tempo fruto do instrumento do gênio grego. O gênio da clareza e a ordem do equilíbrio. Essas afirmações se referem muito mais ao grego erudito clássico do que ao grego koiné do Novo Testamento. Como assim, Adolfo? Toda língua ela passa por fases. Então o grego ele passou por fases. Você tem o grego clássico, surgindo no ano 1000 até o ano 300 a.C. No ano 300 a.C. até o ano 330 depois de Cristo, você tem um período chamado grego koiné, que é quando Alexandre o Grande domina o mundo em 300 a.C. E aí ele leva a cultura grega, ele leva a língua grega para os outros povos, porque essa era a língua que ele utilizava. Alexandre o Grande aprendeu de Aristóteles, um dos maiores filósofos gregos da história, um dos maiores filósofos até os dias de hoje. E aí, o que acontece? Alexandre o Grande leva a língua, só que a língua grega ela tinha vários dialetos, e uma delas se destaca, que é o grego ático. E o grego ático ele passa a se misturar com as línguas que ele tem contato. Então, aquele grego passa por o grego clássico passa por uma simplificação para ser entendido de maneira
Porque assim, cara, nós, por exemplo, se você aprendeu inglês, se eu aprender inglês, é um inglês simplificado. Se eu aprender o francês, vai ser um francês simplificado. É francês, mas ele vai ser simplificado. E algumas sentenças francesas vão ser ditas com a mentalidade portuguesa. E é assim que funciona o Novo Testamento. É assim que funciona a Septuaginta, né? Deixa eu só pegar a Septuaginta aqui pra gente conversar um pouco mais, né? Então, o grego da Septuaginta, o grego do Novo Testamento, passa por essa simplificação. Então, o grego, ele passa a ser a língua oficial. Jesus nasce, 300 anos depois do nascimento de Jesus, você tem a queda do Império Romano, e aí o grego passa a perder espaço, e aí o grego ele passa a ser falado apenas no Oriente, que é chamado de grego bizantino, que vai do ano 330 depois de Cristo até 1453, quando o Império Bizantino cai, né? E aí depois disso você tem o grego moderno, e atualmente você tem o grego atual falado na Grécia. Quem fala o grego atual não consegue falar o grego koiné. Você tem algumas diferenças. E quem fala o grego koiné, no meu caso eu entendo o grego koiné, eu tenho dificuldade de entender o grego moderno. Assim como alguém que fala grego moderno tem dificuldade de ler em grego clássico, porque você tem simplificações, você tem uso, você tem influência de línguas e por aí vai. Ok? Assim como o português. Você já pegou algum livro antigo de português para ler? Vai lá, baixa na internet. A primeira Almeida, João Ferreira de Almeida, 1681, Novo Testamento. Você baixa lá e lê para você ver. Você vai ter palavras que têm significado completamente diferente, palavras que nem existem mais, nem são mais usadas, entende? Então, a língua ela muda com o tempo. Ela se simplifica, ela se complica, ela ganha outros termos e por aí vai. A mesma coisa ocorreu com o grego koiné, com o grego bíblico, com o grego, né? E aí, você vai ter aqui, ó, se for o caso, se fosse possível caracterizar o koiné, a língua que foi escrita no Novo Testamento, sintetizando em uma palavra, melhor seria a simplificação. Essa conclusão é facilmente deduzida estudando-lhe as características. Substituição de casos pelas proposições, tendência para simplificar morfologia e sintaxe. Por quê? O cara não nasceu falando grego, ele aprendeu a falar grego como uma segunda língua. Então é natural que que o grego, ele fosse falado de maneira simplificada, né? Eliminação do dual. O que era o dual? Por exemplo, livros. Dual, 2 livros. Dual, 2 orelhas. Dual, 2 pessoas. Dual, o dual, você tem o singular, eu, um homem. E você tem homens, que é plural. Plural é de 2 para cima. 2 homens. Só que o dual era um plural especificamente para 2. Quem já estudou hebraico sabe disso. Se você não estudou hebraico e vai estudar hebraico, saiba que o hebraico ele tem essa expressão. O grego clássico ele tinha o dual também. Já no Novo Testamento, não tem mais o dual. O dual ele já não existe. Entendeu? Então é basicamente isso. Eles só utilizavam o plural mesmo. O uso mais frequente do artigo, o artigo aparece constante. Simplificação de riquíssimas formas verbais do grego clássico. Mudança no sentido de muitas palavras do grego clássico por influência religiosa, tais como batizar, justiça, graça, amor, glória, carne, cruz, mundo, crer, espírito, cálice, dia e etc. Deixa eu ver se eu consigo te explicar ou sintetizar o que está dizendo aqui. Porque, por exemplo, o conceito que você hoje tem para a palavra batismo, você já lembra da igreja, você já lembra de uma pessoa sendo jogada dentro da água e a maneira que ela vai ser aceita na igreja. Para você, batismo é isso, porque é isso que significa para mim. Só que o batismo, para o grego clássico, ele tinha uma outra conotação, não tinha uma conotação religiosa. Passa a ter uma conotação religiosa para nós, através do cristianismo influenciado pelo judaísmo. Entendeu? É basicamente isso. Uma outra palavra que ela muda de significado do grego clássico para o grego da Septuaginta e para o Novo Testamento. Demônio. Demônio, daimon, no grego clássico ele era sinônimo de Deus. Zeus era chamado de daimon. Só que quando os autores traduziram a Septuaginta, quando eles iam falar dos falsos deuses, eles colocavam, dos ídolos mais especificamente, eles colocavam como daimon, os ídolos como falsos deuses. E aí a gente passa a entender que demônios são deuses falsos ou anjos caídos. Mas no grego clássico,
a palavra daimon era um sinônimo de Deus. Entendeu? Muito legal isso aí. Então, quando o cara pega um dicionário de grego clássico ou ele pega uma literatura de grego clássico, ele não pode confundir ou misturar o conceito moderno ou o conceito que essa palavra passa a ter durante o tempo, ao longo do tempo, né? Então, você tem mudança de sentido, formas diminutivas se tornam mais comuns, emprego mais generalizado de construções perifrásticas no verbo, adjetivos são mais usados no grau superlativo do que no grau comparativo. E aí vai ter algumas explicações do grego aqui, que é o que eu queria dizer para você, tá? Então, basicamente era isso que eu queria dizer. Então você tem 3 línguas, tem em mente que a Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, uma parte aramaico e grego. Você tem o antigo, toda a Bíblia hebraica escrita em hebraico e metade do livro de Daniel e alguns capítulos de Esdras em aramaico. Você tem a tradução do aramaico, do hebraico, da Bíblia hebraica para o grego, que se passa a ser chamada de Septuaginta, e você tem um Novo Testamento escrito apenas em grego. Aí você pode falar assim, tá, por que então o Novo Testamento foi escrito em grego se Jesus falava aramaico? Simples. O grego ele se torna universal, e o Novo Testamento ele não é escrito apenas para judeus. O Novo Testamento ele foi escrito para todos, e na época em que ele passa a ser escrito, que o Novo Testamento ele começa a ser escrito, que ele Mateus é escrito por volta de 60, o Apocalipse é escrito no ano 100, Pedro escreve por volta do ano 70, Paulo, boa parte das cartas dele é entre o ano 50 e o ano 70, e por aí vai. Então, nesse período, a igreja ela já estava crescendo para o mundo todo, e eles não queriam atingir apenas os judeus. Vamos lá. Roma falava hebraico? Não, então não faz sentido. Roma se falava grego e latim. Então a Bíblia foi escrita em grego. Paulo escreve em grego para os romanos. Corinto era uma cidade grega. Éfeso, uma cidade de cunho grego, próximo da Macedônia. Você tem, dentro de Israel, você já tinha um conjunto de cidades chamada Decápolis. Decápolis é grego, não é aramaico. Então, por mais que Jesus transmitiu seus ensinos em hebraico, a hora em que quando os evangelistas vão transmitir o conhecimento de Jesus, Paulo vai escrever para as igrejas, não fazia sentido eles escreverem em aramaico. Eles tinham que escrever em grego, que era a língua que era falada em Jerusalém, na Grécia, em Corinto, em Roma, na Ásia Menor, no Egito, na África, entendeu? Então a língua universal era o grego. E aí você entende porque o Novo Testamento é escrito em grego. Aí você entende por que a Septuaginta foi feita lá no Egito em 330 a.C., a mando de Ptolomeu Filadelfo II Aristéias. Então, compreender isso é de extrema importância. E sempre seguindo isso. E aí você entendeu por que eu falei para você cumprir esse simples exercício de ter uma Bíblia em grego, uma Bíblia em hebraico e grego e uma Bíblia com uma Septuaginta. Porque isso aqui é o diálogo das eras. É o diálogo das línguas. Algumas concepções teológicas que nós temos, por exemplo, o livro de Hebreus, todas as citações são da Septuaginta. Algumas citações do Antigo Testamento são da Septuaginta, direto da Septuaginta no Novo Testamento. Outras são citações interpretativas do texto hebraico e outras ainda do Talmud, né? E por aí se segue. Então, assim, pauso essa aula por agora. Finalizo. Eu peço que você estude um pouco mais. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o grego, vai na apostila do Pedro Apolinário e lê a introdução que ele fala sobre escrita em aramaico, a importância do grego. Lá ele detalha de maneira tremenda a língua grega, porque ele desenvolveu uma gramática só de grego, né? E de maneira assim muito fascinante, muito simplificada. Ok? Próxima aula será a origem das escritas. Isso aqui vai ser fascinante a próxima aula. Deus abençoe seus estudos. E tamo junto no campo de batalha.